Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 26 de novembro. Segunda turma do Supremo tem maioria para desbloquear bens do ex-presidente Lula. Para os ministros da Justiça Federal em Curitiba, não poderia ter mantido o bloqueio. Esse é um dos destaques desta edição. E você vai ver também. Pedido de vista interrompe julgamento sobre tributação de ICMS, energia e telecomunicações. Congresso pede que Supremo revogue decisão que suspendeu o pagamento das emendas do relator do orçamento de 2021. Ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, é condenado a 30 anos de prisão por corrupção. Hoje foi o quinto dia do teste público de segurança promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O edital do evento previa 5 dias de duração, com a possibilidade de ampliação por mais um dia. Um grupo de 13 investigadores formados por peritos da Polícia Federal solicitou esse tempo e eles vão voltar ao TSE amanhã para finalizar o teste. Esta é a 6ª edição do TPS. 26 investigadores se inscreveram para testar a urna e contribuir com o aprimoramento do processo eleitoral. O evento ocorre desde 2009. Hoje faz parte do calendário eleitoral e acontece de preferência um ano antes das eleições. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal validou norma do INSS sobre a concessão do auxílio por incapacidade temporária sem a necessidade de perícia médica presencial. O julgamento foi em sessão virtual. Regra do INSS, o benefício por incapacidade temporária pode ser liberado após a apresentação de atestado médico e de documentos complementares que comprovem a doença sem a necessidade de perícia presencial. A Previdência pode conceder o auxílio até 31 de dezembro deste ano. A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais havia questionado a norma, apontou precariedade na verificação dos documentos, mas por unanimidade, a Corte validou a concessão. A ministra Carmen Lúcia afirmou que a regra concretiza o direito fundamental à previdência do segurado, incapaz para o trabalho, contribui para a eficiência da prestação de serviço público e reduz o impacto da pandemia de Covid-19 sobre a renda dos beneficiários. Carmen Lúcia lembrou que as agências do INSS ficaram fechadas de março a setembro de 2020 devido à pandemia, o que gerou prejuízo para uma parcela significativa da população. Pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento sobre os efeitos da decisão, que considerou que os estados não podem cobrar ICMS superior a 17% para energia e telecomunicações. O único a votar na sessão virtual foi o relator da proposta de modulação, o ministro Dias Toffoli. Para ele, os estados que têm alíquota maior que 17% devem reduzir o tributo a partir do ano que vem. Ficaria de fora quem tem ação contestando a cobrança até a véspera da publicação da ata do julgamento do mérito do caso. O Congresso Nacional pediu ao Supremo Tribunal Federal para revogar decisão que suspendeu o pagamento das emendas do relator do orçamento de 2021. O documento é assinado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles informam que estão tomando todas as providências possíveis para o cumprimento da decisão. Como medidas já adotadas em ato conjunto, citam que determinaram mecanismos a serem seguidos para assegurar maior publicidade e transparência à execução orçamentária. Haverá divulgação das solicitações de emenda e quem será beneficiado por elas, mas informou não ser possível divulgar quem indicou as emendas. Isso porque até então não havia previsão legal sobre os procedimentos dessas solicitações. A partir daí, o Congresso Nacional espera revogar a decisão da ministra do Supremo, Rosa Weber, que suspendeu as emendas do chamado orçamento secreto, que tem sido negociado entre parlamentares para viabilizar a aprovação de projetos de interesse do governo. Em manifestação ao Supremo, a Secretaria-Geral da Presidência da República negou que os seguranças do presidente Jair Bolsonaro tenham agredido jornalistas que cobriam a participação dele na cúpula do G20 deste ano, em Roma, na Itália. As informações foram prestadas a pedido do ministro Dias Toffoli para subsidiar a análise de ação que pede plano de segurança para jornalistas que cobrem a rotina de Bolsonaro. A Advocacia Geral da União também se manifestou sobre o caso.
Para a AGU, as informações sobre as agressões seriam vagas e inconsistentes, uma vez que nem os próprios envolvidos sabem precisar quem de fato os teria agredido e nem sequer têm noção se o presidente visualizou ou ao menos tomou conhecimento das supostas investidas violentas. Fecha aspas. O ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, foi condenado a mais de 30 anos de prisão por esquema de corrupção envolvendo compra de votos para que os Jogos Olímpicos fossem no Rio de Janeiro. Também foram condenados o ex-governador Sérgio Cabral e o ex-diretor do Comitê Rio 2016, Leonardo Griner. A decisão foi do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Ele condenou Carlos Nussmann pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, totalizando 30 anos e 11 meses de prisão. Para o juiz, os motivos que levaram Carlos Nussmann à prática criminosa são altamente reprováveis, tendo revelado-se pessoa gananciosa e que, apesar de ter total conhecimento da natureza criminosa de suas atividades e da gravidade dos seus atos, utilizou sua função pública para praticar crimes. Nussmann, de 79 anos, chegou a ser preso em 2017 no âmbito da Operação A Fair Play, que investigou o esquema de compra de votos para que o Rio de Janeiro fosse sede dos Jogos Olímpicos e contou com a ajuda do ex-governador Sérgio Cabral e do ex-diretor de operações do Comitê Rio 2016, Leonardo Griner. Nussmann, que comandou o Comitê Olímpico Brasileiro entre 1995 e 2017, ainda foi multado em R$1.600.000. Apesar de condenado a regime fechado, o juiz possibilitou que o ex-presidente do COB recorra em liberdade. Também foram condenados o ex-governador Sérgio Cabral a 10 anos e 8 meses de reclusão por corrupção passiva e o ex-diretor do Comitê Rio 2016, Leonardo Griner, a 13 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e organização criminosa. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que cabe mandado de segurança contra a decisão que não analisou o pedido de nulidade do processo por falta de intimação de terceiro. Entenda o caso na reportagem de Kátia Gomes. No caso julgado pelo colegiado do STJ, o terceiro interessado é morador de um imóvel há mais de 30 anos e solicitou o ingresso na ação de reintegração de posse movida por um banco contra os proprietários. Nessa condição, ele pleiteou a nulidade de toda a ação possessória. A anulação foi indeferida e o trânsito em julgado foi certificado sem que o morador fosse intimado do acórdão. Diante disso, ele alegou a nulidade, mas o desembargador relator afirmou em seu despacho que, com o trânsito em julgado, havia terminado a sua jurisdição no feito. Contra esse despacho, o morador impetrou o mandado de segurança que foi denegado pelo tribunal de origem. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança para conceder a ordem e anular o despacho, que considerou incabível a análise de pedido apresentado pelo terceiro interessado e determinou que o pedido seja julgado novamente. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, lembrou que é indispensável que o nome da parte e de seus advogados constem da publicação de atos processuais, o que não ocorreu. Para o ministro, o direito líquido e certo à intimação do terceiro interessado foi comprovado e caberia ao desembargador relator examinar a alegação de vício na publicação do acórdão, mesmo após a certificação do trânsito em julgado, pois a falta de correta intimação impede o início dos prazos processuais. O Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça para que o governo e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, sejam condenados a implementar medidas eficientes de segurança, prevenção e combate a incêndio no prédio histórico da Fortaleza de Santa Catarina, que fica na Paraíba. De acordo com o laudo técnico do Corpo de Bombeiros da Paraíba, foram identificadas irregularidades nas instalações da edificação histórica, o que levou à caracterização do imóvel como de alto risco. Na ação, o MPF pede que o governo federal e o IPHAN sejam condenados a reparar danos ao patrimônio histórico e cultural em decorrência de omissão e ainda fixação de multa diária por eventual descumprimento de qualquer obrigação determinada pela Justiça.
Em 2019, o MPF recomendou que o IPHAN adotasse medidas para preservar a Fortaleza de Santa Catarina, na Paraíba, o que não foi feito. Estudantes de ensino à distância conseguem, por meio da Justiça, resolver pendências para a conclusão dos estudos. A Justiça Federal no Tocantins homologou acordo judicial para regularizar a situação acadêmica de mais de 100 mil estudantes de todo o Brasil. O Ministério Público, a União e a Universidade do Estado, Unitins, firmaram acordo para dar fim a uma disputa de mais de 10 anos. Tudo começou quando a instituição de ensino foi credenciada para oferecer cursos à distância, públicos e gratuitos, mas começou a cobrar matrícula e mensalidade dos alunos. Com o acordo, a Unitins deve publicar ainda este mês o edital com ampla divulgação, convocando os estudantes lesados para que optem entre ser transferidos para outra universidade ou concluir o curso na própria Unitins. A regularização não deve ter custo para o aluno. E veja a seguir, STF promove evento virtual sobre biblioteca e gênero. Voltamos já. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. No Acre, o Ministério Público Federal propôs um acordo para implementar um mecanismo de combate e prevenção à tortura nos presídios. As informações com Márcio Fontenelle. Durante uma reunião na sede do Ministério Público Federal em Rio Branco, no Acre, a Coordenação do Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura apresentou dados preocupantes sobre as denúncias de tortura nos presídios do Estado. Com isso, foi proposta a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, no qual o governo do Acre se comprometeu a implementar o mecanismo estadual de combate e prevenção à tortura. A unidade vai contar com, no mínimo, 3 servidores com qualificação em perícia. Entre eles, não poderá haver servidores do sistema prisional ou do sistema de segurança pública estadual. A Justiça Mineira comemora os resultados obtidos pela Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Por causa das metodologias de cumprimento de pena aplicadas na APAC de Belo Horizonte, o índice de reincidência das recuperandas que passam pela unidade é de menos de 7%. Quem destranca o cadeado, abre a porta de ferro e nos recebe é uma recuperanda. Há pouco mais de um ano na APAC feminina de Belo Horizonte, a Chayenne já ocupa a presidência de um cargo importante. Do CSS, Conselho de Sinceridade e Solidariedade. É um conselho que liga o elo entre as recuperandas e a direção da APAC. A minha função aqui dentro é olhar os problemas das recuperandas e levar lá para dentro para eles, organizar, manter a organização, a disciplina. É ela que nos guia na visita à Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, no bairro Gameleira, em Belo Horizonte. A única APAC na capital é exclusivamente feminina. Tem capacidade para 150 recuperandas nos regimes aberto, semiaberto e fechado. As APACs têm uma metodologia de cumprimento de penas mais respeitada em todo o mundo. O tratamento aqui é humanitário. Grades como essa são uma raridade. O resultado é um índice geral de reincidência de 15%. Na APAC feminina de Belo Horizonte, a reincidência é ainda menor, menos de 7%. A metodologia aplicada aqui é a responsável pelas estatísticas animadoras. Agentes penitenciários são desnecessários. São as próprias recuperandas as responsáveis pela segurança. A Neide fica com as chaves dos alojamentos. Na APAC, as recuperandas têm garantia de assistência à saúde jurídica, espiritualidade, contato com as famílias, estudo e foco no trabalho, muito trabalho. A gente sabe que está cumprindo pena, mas uma pena digna, restaurando os nossos valores. Trabalho excelente, né? Que você não fica, não tem tranca, né? Igual vocês viram. É o dia inteiro trabalhando, isso ocupa muito a mente da gente.
faz a gente se sentir um pouco menos presa. Em um ano na PAC, a Kellen aprendeu a costurar e já imagina um futuro promissor. Já aprendi a fazer de tudo. Já aprendi a costurar, já aprendi a fazer bolsas, já tem as bolsinhas necessárias que a gente faz aqui. Já penso em uma vida nova. Graças a Deus. Pra mim e pra minha família, graças a Deus. Focada no curso de informática, a Laís também tem uma meta profissional. Programadora, criar nova Netflix, criar programas. Em Minas Gerais existem 46 APACs que abrigam quase 4.400 recuperandos. As APACs primam pelo cumprimento da lei, em especial da Lei de Execuções Penais, naquilo que toca aos direitos e aos deveres do preso. A grande novidade é que nós aplicamos a lei e, ao mesmo tempo, nós temos princípios de valorização humana que fazem com que as pessoas dentro das APACs sejam tratadas com respeito e com dignidade, para que elas possam depois, em liberdade, responder com respeito e dignidade. O Supremo Tribunal Federal realiza hoje, por videoconferência, a primeira edição do projeto Biblioteca com Vida. O objetivo é buscar aproximação com a academia e os profissionais da ciência da informação. Nesta sexta-feira, o palestrante é Elton Mártires Pinto, doutorando e pesquisador no Grupo Comunicação e Mediação da Informação da Universidade de Brasília. Ele trata do tema Biblioteca e Gênero. O projeto é promovido pela Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo e faz parte das comemorações dos 130 anos da Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal. E veja a seguir, na reportagem especial sobre os 130 anos do STF na Era da República, vamos mostrar como o Supremo tem caminhado para se tornar a primeira corte 100% digital do mundo. É já já. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. A segunda turma do Supremo tem maioria para derrubar decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba, que manteve o bloqueio de bens do ex-presidente Lula. Todos os ministros do colegiado já apresentaram os votos na sessão virtual, que se encerra às 23h59 de hoje. Os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques acompanharam a divergência aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski. Para ele, a medida descumpriu decisão do Supremo, que declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para julgar as ações referentes ao triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e sobre o Instituto Lula, por não terem relação com as investigações envolvendo a Petrobras. Todos esses processos foram encaminhados para a Justiça Federal no Distrito Federal. O relator, ministro Edson Fachin, foi o único a votar contra a reclamação apresentada pela defesa do ex-presidente. O Supremo Tribunal Federal caminha a passos largos para se tornar a primeira corte do mundo 100% digital. Veja na reportagem especial dos 130 anos do STF na Era da República, a evolução tecnológica que tem tornado cada vez mais célere a justiça brasileira. No dia 21 de abril de 1960, as instalações do Supremo Tribunal Federal foram definitivamente transferidas para a nova capital do país. Já são 61 anos da Corte em Brasília e uma história marcada por transições importantes, inclusive tecnológicas. Em 2007, o STF começou a dar os primeiros passos no processo de virtualização dos trabalhos. O plenário virtual, por exemplo, foi implementado ainda na gestão da ministra Ellen Grace. O que poucos imaginavam é que essa iniciativa ajudaria o Poder Judiciário a enfrentar uma das maiores crises sanitárias da história do Brasil, a pandemia da Covid-19.
Os esforços para modernizar o Supremo ao longo dos anos foram determinantes para manter o atendimento jurídico à sociedade durante este período. O plenário virtual foi ampliado, dando a possibilidade da análise de grande parte do acervo processual da Corte pelo computador. A tecnologia favoreceu ainda a digitalização dos processos, o trabalho remoto e a realização de sessões plenárias por videoconferência, reforçando a meta da gestão do ministro Luiz Fux de tornar o STF a primeira corte constitucional do mundo 100% digital. O Supremo Tribunal Federal caminha a passos largos para se tornar a primeira corte constitucional do globo, 100% digital, com perfeito alinhamento entre a inteligência humana e a inteligência judicial. Tudo para o oferecimento online da integralidade dos seus serviços jurisdicionais. No ano passado, uma resolução criou o Laboratório de Inovação do Supremo Tribunal Federal, o Inova-STF. A iniciativa busca modernizar ainda mais o processo judicial na Corte, por meio da execução centralizada de ações baseadas em tecnologias digitais. O laboratório reúne uma equipe multidisciplinar e concentra projetos futurísticos que já estão em andamento para tornar a justiça cada vez mais célere. Um desses projetos substitui 5 sistemas por apenas um e está em fase de teste nos gabinetes dos ministros e na presidência. Nós vamos ter um sistema fazendo as funcionalidades do que antes 5 faziam. Isso vai permitir uma maior agilidade no serviço, uma melhoria na usabilidade do serviço por parte dos servidores e dos ministros, uma ampliação do modo como se realiza a gerência do acervo de processos e um controle melhor do fluxo de trabalho dentro de um gabinete. Ainda de acordo com o secretário-geral do STF, outro projeto vinculado ao Inova-STF propõe a implementação de uma plataforma que vai interligar todos os tribunais do país. O módulo de jurisdição extraordinária é uma plataforma única que vai ser interligada aos 92 tribunais do país e que vai permitir que o advogado já interponha o recurso extraordinário não no sistema de cada tribunal, mas já no sistema único do Supremo Tribunal Federal. Isso vai permitir uma agilidade enorme do fluxo de admissibilidade dos recursos extraordinários e vai permitir também uma melhoria da sistemática de repercussão geral. O Supremo vai conseguir ter informações sobre as ondas de litigância no país, ainda no seu nascedouro. A Corte brasileira segue uma tendência mundial de aceleração e reinvenção tecnológicas. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana e até segunda. Tchau!